Muito bom, pessoal. Estou muito contente aqui de finalmente começar uma reunião da Confide Digital e eu quero trazer um conteúdo primeiro da mentoria Master 10X que eu fiz lá em 2022. Então, isso aqui foi em janeiro de 2022 e o André Menezes é quem está aqui nessa imagem. Ele trouxe uma coisa muito importante que é estratégia, tática e operacional. Na maioria das vezes, a gente às vezes fica muito no operacional, né? De conseguir cliente, de projeto, divulga e faz. E a gente esquece de pensar no estratégico. Eu não gosto muito da metáfora que ele usou, mas vamos lá, vamos usar. Ele usou a metáfora do exército, né? Que o general é o cara estratégico, os oficiais são táticos e os soldados são operacionais. Depois a gente acha uma metáfora melhor. Mas basicamente se a gente vai criar algo para levar para o marketing digital, que é um oceano vermelho, tem muita gente fazendo, com certeza, se a gente simplesmente juntar e divulgar, o operacional não vai resolver. O operacional é o básico, né? Entrou dinheiro o financeiro, quem faz, quem não faz, vamos fazer tráfego pago, não vamos. E aí a ideia dessa reunião é a gente minimamente começar a colocar essa conversa. Só para matar uma curiosidade aqui, esse é o Miro. Isso aqui é o Miro da Master 10X. Então tem muita coisa aqui que dá para gente conversar sobre esse assunto. Mas uma das coisas que eu quero trazer, e é por isso que eu gosto do Miro, é que quando dá esse zoom out, eu consigo visualizar coisas importantes. Por exemplo, quase ninguém, você já viu alguma agência digital ter código de cultura, código de honra? Alguém já viu isso? Não. Porque a agência digital é tudo meio igual. Ela vende lá, ó, faço SEO, faço tráfego. Então, uma das coisas interessantes que eu proponho é a gente ter uma missão, ter um propósito. Tanto é que essa frase do Origami Club eu fiz lá em janeiro de 2022, quando eu fiz a mentoria. Levar felicidade e, na verdade, eu estou até errado aqui, gente. Eu podia jurar que é felicidade e bem-estar para o mundo. Comecei com felicidade e saúde, mas eu preciso mudar. Levar felicidade e bem-estar para o mundo. Então, a Confide Digital, que a gente precisa combinar aí de fazer, além de impedir, vai ser Elementa, né? Aliás, esse é um dos pontos também chaves. Essa página da Confide Digital não vai ser a página de captura. Ela vai ser uma página para falar e atrair mais pessoas que queiram participar do grupo, mas não uma página para um cliente final entrar, ok? Mas além de propósito, eu aprendi com outro mentor a importância de ter um manifesto. E é isso que eu tenho no Origami Club. E aí, com quem que eu aprendi o manifesto? Pedro Superti. O Pedro Superti, ele ensina a importância de ter um manifesto. E também a gente precisa criar esse manifesto juntos, não hoje, agora também aqui. E aqui, o Pedro, ele explica os 4 níveis de empresa. Quais são esses níveis de empresa? CNPJ, ou seja, vamos oferecer marketing digital para o mercado. Marca. A Confid, de certa forma, já tem uma marca. Se alguém digitar Confid no... Aliás, faz tempo que eu não faço isso. Digitar Confid no Google, você tem muito conteúdo da marca. Então, a Confid é uma marca que tem um reconhecimento no mercado. Cadê? O próximo passo de uma empresa é tribo. E é por isso que vocês agora percebem porque que eu chamo de tribo Confid, e tribo do origami. A gente vai criar uma tribo do marketing digital dentro da Confid. E aí, o quarto nível, que não é o caso agora, é quando você começa a ser um movimento. Mas aí, no caso do digital, não vai chegar a ser um movimento. Mas movimento é quando você pensa, por exemplo, movimento vegano.
E a propósito, falando de vegano, já deixei aqui aberta a barrinha do Lar Vegan. Inclusive, eu vou lá hoje à tarde. É um restaurante que fica aqui em São Paulo, perto do Sesc Pompeia. Eu vou lá hoje à tarde e vou retomar um contato com eles. Por quê? O veganismo é um movimento, concordam? O movimento vegano é um movimento. Então, de forma natural, as pessoas se engajam, divulgam, querem chamar a gente para um movimento vegano. Então, esse não é o nosso caso ainda. Mas aqui na mentoria também tinha o manifesto. Aliás, essa é a dica de usar o Miro, tá? Quando vocês acessarem o Miro de alguém, você procura Ctrl F. E na mentoria Inspire foi sábado e domingo, gente. Foi sábado e domingo. Ele ensina a estrutura para a gente criar um manifesto. E só para vocês entenderem a importância de um manifesto, gente, vamos fazer um teste de história aqui com todo mundo. Todo mundo já ouviu falar do Martinho Lutero, que criou o protestantismo? Por que que alguém cria um manifesto? Que ele está desconfortável, ele se irrita com o jeito que está sendo conduzido. Aí ele foi lá na porta da igreja e pá, pregou o manifesto. E as pessoas que lerem esse manifesto vão se engajar. Então você tem todo esse conceito de criar algo diferente. E eu gosto muito dessa frase do Buckminster Fuller, que é: você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto. Então, a ideia é caminhar desse desconforto e rebeldia, criar um propósito e convocar. Então, a Elementa, deixa eu achar agora o da Elementa, que estava aqui. Ah, eu acho que já está aqui. Pronto. Então, a Elementa, quando nasceu em 2004, só para deixar claro como está aqui gravando para o YouTube, em 2004, eu tinha um descontentamento. Eu falava, gente, como freelancer, eu não consigo pegar cliente maior, eu só pego projeto pequeno. Aí eu juntei os amigos e a gente fez uma landing page, um site, na verdade. Para quê? Para ter cara de agência. E a ideia agora é voltar e criar uma página que tenha essa cara de agência para capturar os leads para os nossos projetos. Ou seja, primeiro eu trago eles com confiança e quando ele abrir o jogo, sentir que a gente tem confiança, a gente cria os negócios. Agora eu vou parar de gravar porque aqui não vai caber essa explicação. Mas a ideia da Elementa é também que a ideia original da Elementa é que as pessoas se associassem para a gente formar um grupo e a partir desse grupo que vai colaborar, ou seja, como se fosse uma grande viagem, a pessoa fala, eu quero colaborar, como o Leandro Arthur está colaborando, a gente vai formar esse time de pessoas para captar negócios e fazer negócios. Gente, eu vou parar de gravar, mas eu queria que vocês fizessem alguma pergunta, alguma colocação que veio aí, para aproveitar e a gente tirar dúvidas aqui ou criar perguntas interessantes para a gente trabalhar. Fala aí, Leandro. Tem alguma dúvida? É aquela parte que eu acabei não escutando, eu travou aqui, você falou que eu criei uma coisa e duplicou, e caiu dentro da sua própria conta? Não, isso é operacional, é outra coisa, não é agora aqui. Eu queria dessa fala Ah, tá. aqui. Ali é uma coisa operacional do Miro, Sim, mas eu queria desse projeto digital, porque você não é o cara que executa, você tem um olhar do cliente que contrata. Por isso que é importante a sua presença. sim. É que normalmente a gente tem muita dificuldade em usar o digital quando o assunto é prospectar, né? E a prospecção, eu tenho conversado com muita gente aqui, tem a mesma dor, né? De não achar uma agência que consiga fazer o trabalho para que essa pessoa possa ter mais pessoas passando na frente dela para poder fazer venda, poder fazer a conversão dela. Então, eu acho que essa união aqui é para
eu como uma dessas pessoas, para ter essa segurança de que ali eu vou ter, trabalhando ali junto, eu vou ter como mostrar, né, o meu trabalho através da embalagem do marketing digital. Perfeito. O que é importante, deixa eu até, um pouquinho antes de finalizar, eu vou trazer até aqui o LinkedIn, que acho que é importante. Não gostei dessa caixinha de busca do LinkedIn, que ficou meio esquisito. Então, pensando em marketing, tem o Leandro Arthur, que tem ali o LinkedIn, naturalmente. Aí você ainda está sem o site. Aí é aquela história que a gente está falando, né? Poxa, não tem site. Mas se você tiver o site seu, que é importante, também tem um site. Mas se a gente está junto, precisa ter um site junto. Aí a gente fez o site Mentoria Samurai, que a gente vai dar uma melhorada. Aliás, preciso falar com o Rafael. Então, a questão do marketing é essa, também precisa separar, né? Se a gente tem um projeto que é comum, não adianta ter o site do Leandro, o site do Márcio, porque o cliente, ele precisa ter facilidade de escolher. E esse é um dos objetivos, a gente criar uma forma do cliente ter a sensação de confiança, ao invés dele falar, opa, deixa eu ouvir a proposta de mentoria de um, deixa eu ouvir a proposta de mentoria do outro e depois tomar uma decisão. Mas, enfim, mas a ideia é essa daqui, a gente vai parar agora e a gente vai fazer uma troca, inclusive, por último aqui, para deixar gravado, o Trello. O Miro, ele é muito bom para coisas mais soltas, né? O Trello dá para a gente usar aqui como ferramenta de minimamente um funil de vendas. Então, estou anotando aqui leads corporativos. Piracicaba, coloquei aqui um potencial negócio. Tem a farmácia Droga Mar, Piracicaba. Então, o que eu acredito nesse nosso grupo também é assim. A gente vai criar o propósito, vamos falar sobre esse assunto, como que a gente cria esse lugar que nós mesmos vamos nos sentir confortáveis de participar. E a outra questão é pensar, Droga Mar é uma farmácia de pessoas que eu conheci na mentoria Master 10X. Então, simplesmente eu copiar e colocar aqui, já estou trazendo uma possibilidade de negócio a mais para a gente fazer. Então, isso é estratégia. Que estratégia vamos adotar para falar com leads, que não é só do Márcio, né? Também agradeço que comece a aparecer aqui alguns leads do Ricardo, do Leandro, para a gente juntos, a gente falar como que eu abordo para fazer negócios com essas empresas. Eu quase ia esquecendo que eu queria deixar aqui visível, que era o Dragon Dream. Quase que eu esqueci de explicar. O que é o Dragon Dream? O John Croft, ele é da Austrália, e ele idealizou uma metodologia porque ele chegou a uma conclusão. Por que que projetos colaborativos andam e tem uma hora que quebra, as pessoas param e não funcionam? Aí ele idealizou uma metodologia que chama Dragon Dreaming, que tem 4 pilares. Primeiro é o sonho. Qual é o sonho? O que é que aquele projeto precisa ter para que o Leandro se sinta pertencente? O que é que precisa ter para o Ricardo que sinta? Então, a gente primeiro precisa colocar os sonhos de cada um. Nessa agência digital coletiva, eu preciso ter isso para eu me sentir pertencente. Por exemplo, eu posso dizer que eu me sentiria pertencente se dentro dessa agência a gente atendesse ONGs. Aí eu vou dizer, a gente precisa criar uma área focada em ONGs. E aí não cabe explicar sobre essa metodologia agora, mas o John Croft, ele explica também que além de sonhar, planejar, realizar, você precisa celebrar. E o celebrar não é celebrar fazer um happy hour. O celebrar é celebrar e
aprender, falar, nossa, o que é que esse projeto foi legal, o que é que a gente aprendeu, como é que foi, como é que não foi. E aí você fecha um ciclo de algo e continua nesse ciclo. Então, obviamente, vocês estão conhecendo agora o Dragon Dream, mas para vocês terem uma ideia, no site da Confid, a ideia também é ser um lugar onde a gente coloque e divulgue. Ó, em maio de 2022, por exemplo, ia rolar esses eventos de Dragon Dream, eu divulguei lá no site da Confid. Então, são pessoas, inclusive, aqui que eu vou retomar contato para conversar se eles não topariam conduzir um Dragon Dreaming com a gente, facilitar um Dragon Dreaming. Então é isso, gente. Esse é o Elementa, é o novo, a volta da Elementa como vitrine, e agora eu vou parar de gravar aqui para a gente conversar.